Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. Milton, como vai? Bom dia, Cássia. Bom dia, Carlos Alberto. Vamos continuar tentando entender como que a medida tomada por Donald Trump impacta os negócios aqui no Brasil, já que nessa guerra e nesse envolvimento de Trump no conflito do Irã, ele agora ameaça com tarifas os países que negociam com o Irã. E isso, claro, atinge o Brasil. A gente até já falou sobre isso mais cedo. Queria ouvir a sua análise. Milton, essa decisão do Trump, que na verdade são duas decisões que ele tem ali, né? Primeiro, essa decisão econômica de impor tarifas aos países que têm negócios com o Irã e, ao mesmo tempo, a pressão política, pressão militar, até que ele está fazendo, pressão diplomática, pressão política que ele está fazendo sobre o Irã, sobre a ditadura dos ayatolás do Irã. Isso cria problemas e embaraços políticos e diplomáticos para o Brasil, assim como econômicos, né? No caso dos econômicos, é que o Brasil tem no Irã um bom parceiro, um parceiro comercial importante. O Brasil exporta mais de 3 bilhões de reais por ano para o Irã e exporta basicamente os nossos produtos principais, né, que são as commodities, soja, milho, açúcar, carne bovinas e tal. E os iranianos exportam para o Brasil produtos para fertilizantes, né? Então tem um comércio interessante e importante com o Irã. E o Brasil estava lutando, né, brigando para se livrar das tarifas, do tarifaço americano, estava em negociação para se livrar do tarifaço americano, e agora veio um segundo tarifaço, né, que é vinculado ao Irã. E o Brasil tem negócio, a China que tem mais negócios com o Irã, a Rússia tem mais negócios com o Irã, mas o Brasil também tem negócios importantes com o Irã e, portanto, se o Trump aplicar essa regra, de novo, mais 25% de tarifaço sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mas existe também, Milton, nesse episódio, um problema aí político, diplomático, internacional, que é o seguinte: o Brasil tinha o Irã como aliado, não apenas como um parceiro comercial, mas o Brasil tem o Irã como aliado. Você se lembra que em 2024 o vice-presidente Alckmin teve presente à posse do novo presidente do Irã, do atual presidente do Irã. O Alckmin se reuniu, ela apresentou-se como foi um dos poucos países assim importantes do Ocidente que foi à posse do presidente do Irã. E, além disso, né, desde 2024, o Irã faz parte do BRICS. Ele foi admitido junto com aqueles outros países, a Etiópia, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Indonésia. O Irã também entrou como membro associado dos BRICS, né? Então, é um aliado, né, no sentido político e diplomático. O Brasil tem ali uma aliança bastante importante com o Irã. E o Trump está ameaçando o Irã e todos os que têm boas relações com o Irã. É isso que explica essa situação do Brasil, que até agora não condenou, não se manifestou sobre essa situação atual do Irã, em que há um protesto gigantesco contra a ditadura dos ayatolás, né, um protesto gigantesco, e uma repressão sangrenta, né, do regime, e o Brasil até agora não abriu a boca, né? Não abriu a boca e não se manifestou nesse episódio, que teria que se manifestar, né? Há uma repressão violenta, haveria necessidade de se bolar um caminho para uma democracia ou para, enfim, negociações com a oposição, mas o Brasil está
silencioso nesse episódio. Assim como no caso da Venezuela. No caso da Venezuela, o Brasil falou, manifestou-se contra a invasão americana, né, a atividade americana, mas o Brasil está ausente em todo o processo de negociação para restaurar a situação na Venezuela. Tem o chavismo que continua no governo, tem negociações também agora com a oposição, e o Brasil tem uma presença forte na América do Sul e na Venezuela, mas o Brasil está fora, está completamente fora dessas negociações para restaurar, enfim, para reorganizar a Venezuela depois da queda do Maduro. Isso porque o governo petista tem uma enorme dificuldade em criticar as ditaduras que, de algum modo, as ditaduras que se opõem aos Estados Unidos. Há um anti-americanismo atávico no governo que faz com que o governo brasileiro o governo Lula tenha dificuldades em criticar as ditaduras que são contra os Estados Unidos. E isso deixa o Brasil numa situação muito ruim no cenário internacional, né? Porque no caso específico da Venezuela, o Brasil tinha um papel a fazer de trabalhar nesse processo ali de transição e não está trabalhando. E no caso do Irã, que é um caso novo, o Brasil tem no Irã um aliado, né? E precisa ver como é que ele vai agora conseguir equilibrar essa relação com o Irã e ao mesmo tempo a relação com os Estados Unidos. São dificuldades que a diplomacia brasileira enfrenta por causa desse anti-americanismo infantil da esquerda no Brasil. É isso aí. Até mais. Muito obrigado pela sua análise, Sardenberg. Até logo mais ao meio-dia. Até logo mais ao meio-dia. Até mais tarde. Estaremos na audiência. Até mais. Obrigado.